Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus permaneça entre nós. É sempre uma alegria podermos falar dessa doutrina maravilhosa que Deus nos deu, para que nós busquemos o conhecimento, a sabedoria, esse alimento tão necessário para a nossa evolução espiritual. E hoje falaremos sobre uma indagação que nós sempre nos perguntamos muitas vezes. Quem sou eu? Quantas vezes nós nos perguntamos? E eu posso responder, eu sou Agenor Zanata. Será que eu sou mesmo? Ou eu estou sendo nessa encarnação um Agenor Zanata? É apenas um capítulo da nossa vida, na verdade, da nossa evolução, é apenas um capítulo essa encarnação. E o Chico Xavier, ele nos disse que mas quem sou? Quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo sua obrigação? Nós somos essa formiguinha. Mas quem sou realmente eu? Como poderei evoluir? Qual a verdadeira meta? Qual o objetivo que devo procurar? Então, quem sou eu? Sou simplesmente um espírito que encarnou, iniciando ou reiniciando uma nova existência corporal aqui nesse mundo. Fui criado por Deus, simples e ignorante. Na simplicidade, sem defeitos. Na ignorância, sem o conhecimento. Mas Ele nos deu essa grande missão de caminharmos, de trabalharmos e buscarmos conhecimento através do nosso estudo, através do nosso trabalho. Nossa meta é sempre evoluir, intelectualmente e moralmente principalmente, passando de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Quem conhece a ordem dos espíritos, que está lá no livro dos espíritos, sabe de todas as ordens, as classes que nós temos que ir subindo, conquistando. É uma escada que nós vamos subindo degrau a degrau, através do estudo, do trabalho, até chegarmos à perfeição, que é o fim da nossa jornada terrena neste mundo. O final de todas essas encarnações é a perfeição que Deus nos solicita, nos pede. O último degrau dessa escada evolutiva, onde possa gozar de inalterável felicidade. Tem os reinos da natureza também, que são essa evolução que nós viemos lá do mineral, depois no vegetal, o animal, o hominal, e por fim chegarmos no angelical, que é essa perfeição que nós adquiriremos deste mundo. Depois disso vem outros tantos mundos que nós trabalharemos também. Como espírito, preservarei a minha individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. O Pai, Ele nos faz evoluir através de várias passagens na Terra. São centenas.
milhares de encarnações, intercaladas com o plano espiritual. Afinal de contas, Jesus nos disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É intercalado, é uma encarnação terrena, desencarnamos, vivemos uma na espiritualidade, mas sempre trabalhando, sempre aprendendo, sempre estudando, uma aqui e outra lá, e assim sucessivamente. Em qualquer um dos planos, nós poderemos aprender a evoluir. Mas em ambos o objetivo deverá ser sempre o mesmo: a desmaterialização e o servir os outros, para que possamos chegar a Deus, nosso bondoso Pai Celestial. Muitos se perguntam se perderei a minha família após a desencarnação ou reencarnação. Nunca esquecendo, a desencarnação é quando nós partimos deste mundo terreno para a vida, a nossa pátria mãe. E a reencarnação é quando, ao contrário, nós viemos a nossa pátria mãe e reencarnarmos novamente nesse mundo. Será que eu perderei a minha família por causa dessas trocas de mundos? Os laços de família, meus irmãos, não são destruídos pela reencarnação. Antes, pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Nós jamais, como fosse uma viagem que nós vamos e voltamos para casa. Eventualmente, a reencarnação, ela pode separar-nos momentaneamente. No entanto, quando regressarmos para a espiritualidade, quando nós deixarmos este mundo, nos encontraremos novamente. Tal qual como se nos reencontrássemos após uma longa viagem, pois os espíritos, eles formam no espaço grupos ou famílias que se unem pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Tenhamos sempre presente que nessas famílias, se uns estão encarnados, presos num corpo carnal como nós, e outros não estão, continuarão sempre unidos pelo seu pensamento. Mesmo que nós não nos lembramos, mas nós estamos unidos pelo pensamento. Os que estão livres do corpo carnal velam pelo que se encontram cativos. Assim como os mais evoluídos procuram ajudar a evoluir os mais retardatários. É a lei que nós temos de ajudarmos uns aos outros. Após cada passagem terrena, devemos ter dado um passo na evolução para a perfeição. Esse é o objetivo. Caso contrário, teremos perdido uma oportunidade para avançarmos em direção ao Pai. Devemos ter cada vez menos apego à matéria. Não nos deixemos obscurecer pelo egoísmo, nem pelas paixões. Nunca deveremos esquecer que as afeições duráveis são simplesmente as afeições espirituais, pois são as únicas que sobrevivem à destruição do corpo carnal. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Não nos esqueçamos que Deus permite as reencarnações entre espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com dupla finalidade. A primeira
é servir de provas para uns e de progresso para outros. E a segunda, os maus, eles se melhoram pouco a pouco, ao contato com os bons e pelas atenções que estes lhe dão. Assim, os caracteres dos menos evoluídos. Quem sou eu, afinal? Busquei no momento espírita uma reflexão muito bonita. E diz que penso em Deus, penso na vida, penso em tudo que me cerca e me interrogo a respeito da função de tudo quanto vibra, de tudo quanto existe sobre o céu, e guardo grande ansiedade de saber sobre mim mesmo. Quem sou eu no contexto do universo? Serei tão somente um corpo que desfila inteligentes com misteriosas habilidades? Serei um caminhante solitário em meio à gigantesca massa humana, destinado a encarar complicados problemas, a enfrentar desafios? Serei um átomo excitado diante dos esplendores das incontáveis galáxias? Serei produto da causalidade, sem projeto, sem programa, sem razão de ser? Será? Como explicar-me como um itinerante aprendiz das pautas do infinito cósmico? Serei alguém fadado ao sofrimento, a chorar de pesar em todos os momentos? Quantas indagações nós podemos nos fazer? Serei um ser destinado à intensa dor, duradoura, sem esperança de tempos melhores, de felicidade? Serei um indivíduo levado pelas mãos do desencanto à estalagem das ansiedades e das frustrações? Somente a dor e fel por onde eu possa trilhar, como se toda a existência não passasse de um fumo entediante, asfixiante, a sugar-me a vontade de avançar, de sorrir, de louvar. Retorno à fonte do meu senso interno e vejo que há lucidez em cada coisa que existe, em cada ser que erra. Sinto que não nascemos para sermos tristes e viver entre dor, gemido, prantos, mas aqui estamos para alcançar o bem mais santo e avançar para o progresso e conquistar o encanto de agir com Deus nas lutas do mundo, de vibrar na alegria, no júbilo fecundo, até o tempo longínquo da áurea plenitude, no final da nossa jornada. Sinto que sou caminhante do infinito, e não obstante o horror, a amargura, o choro, o grito, embora estando na terra, entre teimosias, aflitos, o meu destino é sem dúvida estelar. Agora sei que nasci para servir, para ser feliz, crescer e amar.
Quem sou eu está definido dentro e através das minhas relações com os outros. Eu completo-me através dessas relações e não existo fora delas. Portanto, o meu trabalho em prol dos outros é simultaneamente trabalho em prol de mim mesmo. Vamos refletir sobre o que somos, observando a forma como lidamos com os outros. É uma reflexão justa e suficiente para encararmos a vida, mas apenas a partir da perspectiva terrena. Porém, nós já nascemos antes, pelo que já vivemos outras existências. Somos portadores de uma herança intelectual e moral, que traz consigo todo um historial de interações sociais e espirituais. Nesse sentido, há que dar atenção à instabilidade do pensamento face às sugestões das pessoas e dos espíritos. Somos a decisão de hoje, face ao que sabemos e aos registros do que fomos. Ali residem as cicatrizes profundas, fruto das quedas morais, ensinamentos e laços de amor. Somos o resultado da forma como fizemos o bem, como fizemos o mal e como não soubemos fazer todo o bem que podíamos ter feito. Deixar de fazer o bem é um mal. A personalidade, enquanto reflexo moral do comportamento, é a cada reencarnação a caixa de instrumentos que ajudam a expandir ou a limitar as tendências de cada um. Tendências que devem ser alinhadas com os valores morais, a par do desenvolvimento intelectual. Por isso estamos naturalmente orientados a fazer o bem e não o mal. Nós temos dentro de nós essa certeza, porque foi Deus que colocou isso dentro de nós, de fazermos o bem e não fazermos o mal. Mas às vezes, pela nossa teimosia, nós invertemos os papéis. A sermos solidários, caridosos, não apenas materialmente, que será uma forma muito fácil, e a ganharmos consciência sobre a causa e o efeito das nossas ações. O processo de reencarnação tem em linha de conta as metas a que o espírito a reencarnar se propõe a alcançar, visando a sua evolução. Não esqueçamos que essa programação foi feita na espiritualidade. Lá nós sentamos com os espíritos responsáveis pela reencarnação e nós nos comprometemos ao reencarnar. Esse processo nós assinamos. Esta cumpre-se por etapas de desenvolvimento ético, moral, com reflexos na sensibilidade humana e na evolução do espírito, acompanhadas de avanço intelectual, nas suas dimensões racionais, emocional e espiritual. Todas estão ligadas. O quadro sociocultural em que se reencarna corresponde às etapas propostas. Tendo essas etapas respaldo na moldura humana
dada pelos traços de personalidade. Veja, nós reencarnamos no ambiente em que nós se propomos a reencarnar nesse ambiente. Se nos aceitarmos, saberemos aceitar os outros, primeiro nos conhecendo, para depois tentar conhecer o nosso irmão. É o amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. É nos aceitarmos como nós somos, nos amar para poder amar o outro. Nos aceitar como somos, como nós nos comprometemos de ser, para poder aceitar como o outro, o nosso irmão é. E ao fazê-lo nós sabemos e saberemos conviver, compreender, ser indulgentes, misericordiosos e principalmente saberemos perdoar. E isto é saber amar, amar de verdade. É o amor o verdadeiro agente de mudança, o maestro que marca o compasso dessa nossa sinfonia de amar, e o tempo na rede social e espiritual a que pertencemos. O amor é tudo, meus irmãos. É o maior remédio para tudo. O caminho do encontro de si é mais longo para uns que para os outros. E para determinadas pessoas ele é o mesmo interminável. Depende o quanto que nós nos esforçamos, que nós nos empenhamos para melhorarmos. Nós é que fazemos esse caminho ser longo ou menos longo, porque curto não será. Nós temos muito caminho pela frente. Saber quem eu sou e o que sou equivale a saber reconhecer que não sei tudo da vida. Não possuo todas as razões e que a pessoa bonita que existe em mim pode ser e parecer feia em certas ocasiões. E se eu não me aceito, tal qual me vejo no espelho, como posso querer que me aceitem? Pensemos naquilo, pense naquilo que você pensa, que é, e no que você passa para os outros. Se você não se ama e não se aceita, outros não poderão te amar e te aceitar, porque é recíproco. É a lei de afinidade que vale mais. Se você mesmo duvida do valor do seu trabalho, não há por que outros te valorizarem. Se você não usar o esforço para se mudar, os outros não vão te valorizar por isso. O mundo vê em nós o que damos de nós por eles. Não é verdade? Mas enfim, quem sou eu? Poucos conhecem nossos rostos depois que fechamos a porta. Depois que tiramos a maquiagem e as máscaras que escondem a nossa face, o nosso verdadeiro eu. Quando deixamos cair o véu, muito pouco nos conhece. Conhecer-se não é tão fácil. Saber-se é aceitar-se, mesmo com dor. É perdoar a si mesmo as imperfeições, procurando corrigi-las e pedir aos outros tolerância para com elas.
Somos criaturas especiais, portanto, humanas e falíveis, de natureza pecaminosa, mas com possibilidade de retorno ao amor daquele que nos amou primeiro. Somos pessoas falíveis, pessoas humanas. Muitas vezes usamos esse ditado que errar é humano. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando ainda nesse processo da evolução, da perfeição. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses, mas possuímos em nós algo divino e sem igual. Aquele que acredita nisso anda por caminhos seguros, iluminados, por sobre as águas, e sabe que a tempestade pode balançar, mas não vai afundar o barco. É a confiança em Deus. Não tenha medo de ser quem você é, de mostrar seu rosto de cara lavada, de errar e se enganar de caminho. É humano. Enquanto estamos no mundo, podemos transformar a pedra bruta do nosso coração em joia mais cara. Aquela que não deixa despercebido quem passa por perto e que faz nascer no coração de Deus a alegria de ser pai. Que tenho eu realmente de meu? Apenas e somente o direito de minhas escolhas. No entanto, o único responsável pelos meus erros, tudo quanto eu fizer de mal, terei que pagar por isso e prestar contas. Sou eu o responsável. A quem muito foi dado, muito será pedido. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, será seguramente culpado se não os praticar. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado. Nós recebemos essa doutrina maravilhosa e às vezes não percebemos isso e deixamos de buscá-la, de estudá-la, de encher o nosso cofrezinho lá dentro de conhecimento. Foi-me dado um corpo, o qual devo preservar e tratar, pois dele terei que prestar contas ao Pai. Temos que nos cuidar, essa é a ferramenta maior que nós temos, que anima o nosso espírito, é esse corpo. Se Deus me deu a fortuna, devo, pois, eu aplicá-la de forma correta, a ajudar a todos e não somente em meu proveito próprio. Devo esforçar-me para que a fortuna que me foi dada possa ser benéfica para todos quantos me rodeiam e não somente para os meus orgulhos egoístas e materialistas. Se Deus me deu o dom da palavra, aplique-a e eu então em divulgar a sua verdadeira mensagem para todos quanto a queiram ouvir. Se sou empregado, devo esforçar-me para bem de todos, não ir somente para o emprego, para cumprir calendário, mas sim para criar bem para todos. Não pensar
somente no salário. Não ver somente o patrão como aquele que ganha tudo, mas sim como sendo aquele que me dá a oportunidade de poder crescer e ganhar o pão nosso de cada dia. Então, meus irmãos, que possamos partir desse mundo, quando chegar a nossa hora, mais ricos do que chegamos, abastecendo-nos de tudo quanto nos possa ajudar a crescer espiritualmente. Ricos do Espírito. Sejamos ricos moralmente, de ações de bem, de ajuda ao próximo, daquele que vive ao nosso lado e que precisa tanto quanto nós. Que Deus, na sua infinita bondade, possa sempre nos guiar neste caminho da evolução, este caminho que nos leva, através do estudo, através do trabalho, aquele último degrau da escada que nós falamos há pouco. Fiquem todos bem, meus irmãos, sempre com o amor de Deus e de Jesus no coração. E que a espiritualidade maior possa sempre nos iluminar, segurando na nossa mão, para que trilhamos o caminho de Deus, o caminho de Jesus, até o nosso final desta caminhada. Fiquem todos bem, um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.